que gosta de falar de sacerdote, contextualizando este ministério sacerdotal e aplicando este ministério sacerdotal apenas aos líderes, né? Apenas ao pastor, apenas ao obreiro fulano de tal, apenas àqueles que fazem parte da comitiva eclesiástica da igreja. Querido, preste bem atenção aqui. Jesus disse que ele escolheu para si um sacerdócio real, que somos eu e você. Eu estou falando aqui para pais de família que deveriam ser sacerdotes no seu lar, mas vivem uma vida insensata, dissoluta, na embriaguez de todo tipo de pecado de dissolução. Não consegue, irmão Isaac Marques, fazer nenhuma oração na hora do almoço na sua casa porque não tem moral. Já pensou nisso? Porque não tem condições espirituais e nem moral de falar de Deus num momento em particular, sendo que a sua vida não corresponde à realidade da sua fé. Essa é a realidade dos irmãos, dos homens, das mulheres, do povo, na época que Joel profetizou. Se parece com a nossa época, queridos? Se parece com o nosso tempo? Será que nós podemos tirar lições disso? O que mais que havia? Não havia culto no templo. Por que não havia culto no templo? Por que estavam em falta com o culto no templo? Porque não havia oferta de sacrifício. Irmãos, esse culto aqui, que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse domingo, um culto abençoado, cheio de louvores, este culto aqui não é para você receber nada, não. O que você precisa receber, Deus já está te dando. O que eu preciso receber, Deus já está me dando. Porque eu não consigo nem me levantar de manhã cedo se de Deus não vier a vida. Esse culto é para eu trazer sacrifícios de louvor a Deus. E agora eu vou falar sobre o aspecto do culto que se tornou formal porque ele é simplesmente tempocêntrico. Ele simplesmente se resume a reuniões. A como isso é nocivo, prejudicial à igreja. Né, Daniel? De vez em quando eu vou lá na loja, o Daniel está lá trabalhando. Todo mundo quer ser atendido pelo Daniel. E eu vejo como ele trabalha e eu sou um observador. Não posso dizer nada da conduta do Daniel, mas eu observo às vezes. E não só observo, mas como também procuro fazer o meu culto independente de onde eu estou. Ou de onde eu estou, ou onde eu estou. Porque o culto se faz enquanto há vida. O culto se faz enquanto se vive. Nós precisamos entender que Deus enche toda a terra com a sua glória. Nós precisamos entender que o salmista diz: para onde eu irei e me esconderei da tua face? Se subir até o céu, tu estás aí. Se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Para onde eu vou me esconder da tua face? Se eu peco lá em casa, ou se eu peco na igreja, ou se eu peco no trânsito, ou se eu peco, sei lá onde, eu estou pecando contra Deus e pronto, acabou. Aí, por conta dessa religiosidade, algumas pessoas dizem coisas que eu às vezes fico assim, pensando: meu Deus, será que nós erramos no discipulado? Em que época? Quando aconteceu isso? Você pergunta para o cidadão: você gosta de ir à praia? Gosto, amo, gosto muito da praia. Mas você não vai? Não vou não. Por quê? Porque eu não quero pecar. Então acho que o caminho é você morrer. Estão me entendendo? Ou você vive uma vida na presença de Deus, ou peça a morte. Não tem como nós ficarmos vivendo a vida achando que devemos nos isentar da mesma. A vida Deus nos deu com tudo isso que existe aí. Agora, viva com temor e responsabilidade. Ande por onde quer que você andar, com reverência diante de Deus. Amém? Esse é o cenário do povo para quem Joel profetizou. Um povo que vivia nessas condições. Agora, o que Joel faz? Joel,
ele chama o povo ao arrependimento. Joel chama o povo para um concerto com Deus. Sabe o que aconteceu? Deus teve uma surpresa? Não, Deus não tem surpresas. Deus conhece tudo. Mas sabe o que aconteceu? O povo se rebelou ainda mais contra Deus. O povo se revoltou ainda mais contra Deus. Aí o que Deus fez então, irmão Tiago? Vamos logo ao ponto. Aí Deus utilizou uma arma muito interessante. E às vezes Deus utiliza esta arma ainda nos dias em que nós estamos vivendo. Que é a sua providência disciplinadora. Ai, como isso dói. É a providência disciplinadora, porque Deus, ele, apesar de justo, a palavra de Deus diz, o salmista diz, me fale agora o salmo, mas o salmista diz que ante ao trono de justiça vai a sua misericórdia. E Deus, por conta dessa grande misericórdia, ele resolve punir o povo como uma medida disciplinadora para trazer o povo de volta ao arrependimento. Olha que coisa, irmãos. Olha o Deus que nós servimos, que Deus poderoso. Aí o que Deus faz? Deus devastou os campos, a vegetação, as lavouras, a economia do povo se resumia nisso. Então o povo ficou sem dinheiro, sem recursos, sem comida, sem alimento. O povo ficou vivendo um caos por conta da punição disciplinadora e providencial de Deus. E o que aconteceu? 4 bandos de gafanhoto destruíram tudo que era essencial para a subsistência daquele povo. Inclusive houve uma seca em toda a terra, e aí fica a discussão se esses gafanhotos eram literais ou se era um exército inimigo, eu não sei. Eu sei que tudo ficou devastado e o povo ficou sem nenhum recurso. Será que isso se parece com a nossa realidade hoje no Brasil? Será que alguma coisa disso que eu falei aqui, será que essa história está se repetindo hoje? Porque às vezes nós temos o hábito, queridos, eu fico às vezes assim, pensativo e às vezes fico até assim um pouco desanimado pelo fato como nós somos às vezes imaturos espiritualmente. Às vezes a gente lê a Bíblia, aí vê Jesus falando ali de coisas importantíssimas. Por exemplo, Jesus falando do fariseu, daquele homem que vive uma religião farisaica, mantendo só a tradição, mas é como um sepulcro caiado. E a gente tem a inocência de mentalizar um homem velhinho, com um turbante na cabeça, com um filactério nas orlas do vestido, e nós olhamos como se, ai, olha que situação, que povo terrível, e você olha para esse povo, meu Deus, como é que tem gente dessa estirpe? Querido, ao invés de colocar o nome ali, fariseu, coloca o teu, coloca o meu. Vamos colocar aqui o nosso nome, porque a realidade desse povo, a palavra de Deus, ela serve para nós tomarmos cuidado com a nossa maneira de ser. Os exemplos destes homens, destes povos, das eras passadas, servem para nós hoje. Nós precisamos tomar conhecimento disso e enxergar ali Jesus falando para mim. E eu olhei para esse texto aqui e vi a nossa realidade. Algumas pessoas que estão aqui estão vivendo justamente na situação, e se não estão vivendo, já passaram por ela, e se não estão passando e não estão vivendo, não passaram, glória a Deus. Evite passar, porque Deus ainda tem providência para o seu povo, mas as providências de Deus às vezes são duras. Olha o que diz o Salmo de número 119, verso 67. Olha o que diz este Salmo. Antes de ser humilhado, eu andava extraviado, mas agora que fui humilhado, aprendi a obedecer a tua palavra. Às vezes, Mar, Deus permite que a gente passe
por percalços na caminhada da fé. Às vezes Deus permite que a sua igreja sofra danos. Às vezes Deus permite que o seu povo sofra nas mãos até do inimigo, do adversário. Mas esse procedimento de Deus não é para morte, não. Esse procedimento de Deus é amor purinho. É misericórdia purinha. É graça de Deus em favor de cada um de nós. Porque quantas vezes Deus tem usado homens, profetas, pastores, a própria palavra de Deus que está à disposição da sua igreja, mas nós não nos damos conta dos nossos erros, dos nossos pecados, e Deus está falando, mas quando Ele percebe que nós vamos nos perder, irmão Elza, quando Ele percebe que nós vamos nos perder, a sua providência final é nos punir para nos fazer parar. Isso é sério. Olha o que diz a palavra de Deus no livro dos Salmos de número 119, verso 71. Olha o que diz: foi bom para mim, disse o salmista, ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, Deus, foi bom para mim ter sido afligido por ti. Foi bom, Deus, porque eu estava cego pelo pecado e eu ia me perdendo, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me trouxe de volta para os caminhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, porque às vezes nós somos, de maneira obstinada, somos atraídos pelo pecado e atraídos pelas próprias concupiscências, e vivemos uma vida distante dos propósitos de Deus, e Deus nos fala muitíssimas vezes, mas nós não damos ouvido à voz de Deus. E Deus ainda tem misericórdia da sua igreja. Último versículo a respeito disso, Provérbios 20 e 30. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 20 e 30. As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Eu me lembrei agora de um cidadão de uma das igrejas históricas da Europa. Era um cidadão daqueles quase que sócios da igreja. Estava sentado assim em uma das cadeiras. E o evangelista que pregava, que não era pastor local, era apenas o evangelista, que estava pregando numa grande cruzada evangelística. E muitas almas vieram, muitas almas, e era um tempo de grande avivamento na Europa, e quando ele viu as almas, ele começou a pedir para os irmãos da igreja local se levantarem e darem lugar para as almas. Darem lugar para as almas. E ele pediu: irmãos que estão aqui nessa igreja, que fazem parte do corpo desta igreja, por gentileza, fiquem de pé e deem os seus lugares, porque as almas estão chegando. E todo mundo foi ficando de pé, e as almas foram sentando, e o povo de Deus foi se acomodando nos corredores da igreja, e só aquele homem, como um passarinho altivo, ficou. E aquele evangelista percebeu que todos já haviam cedido o seu lugar, e ele perguntou àquele homem: cidadão, por gentileza, dê o seu lugar para este visitante que está chegando. E aquele homem ficou altivo na sua condição. Não mexeu a cabeça, não saiu do seu lugar. E aquele evangelista, muito intrépido, disse assim: homem, você está podre de orgulho. Você está cheio de orgulho, você está podre de orgulho, podre de orgulho, podre de orgulho. E aquele homem se levantou irado e saiu pelos corredores da igreja, ouvindo aquela voz: podre de orgulho, você está cheio de orgulho, podre, podre de orgulho. E aquele homem foi para casa. Chegando em casa, cada passo que aquele homem dava, um era orgulho e o outro era podre. Podre de orgulho. Podre de orgulho. E aquilo não saía da mente dele. Podre de orgulho. Podre de orgulho. Podre de orgulho. E aquele homem saiu, tentou dormir, não conseguiu. Cada viradinha que ele dava na madrugada, de um lado para o outro, era podre de orgulho, podre de orgulho, podre de orgulho. E aquele homem, num dado momento da noite, ele se rendeu